saudar todos com a paz do Senhor, amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.
Desejo cumprimentar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, não só os de perto, como também os de longe, porque sabemos que tem muita gente que está assistindo essa live. Sabemos também que os dias não estão fáceis para ninguém. Essa praga, nesses últimos tempos, ela veio para fazer a diferença. Mas nós temos um Deus que faz mais diferença ainda, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso me faz lembrar da época em que o povo estava lá no Egito, sendo escravizado por Faraó, e ali foi anunciada a 10ª praga, e diz a Bíblia que essa era a praga da morte. E ali foi anunciado aos filhos de Deus, aos povo de Deus, que marcasse as suas casas como um sinal, para que porventura, quando a morte fosse passando, passasse por cima. E todos aqueles que não tinham aquele sinal estava sendo morto, que era a morte dos primogênitos. E hoje, mais do que nunca, é preciso ter esse sinal também, porque nós sabemos que a morte está batendo na porta de todo mundo. Ela não está perdoando, está levando os bons e está levando os ruins. Não está escolhendo entre bons e ruins ou bons e maus. Está levando tanto cristãos como aqueles que não são cristãos. Está em toda a parte da terra. Para quem estuda um pouco sabe que as pandemias passadas eram mais locais. Matava muita gente, mas eram mais locais. E esta peste agora, desses últimos tempos, está sendo mundial. E nós sabemos que há colapso em todas as áreas. Mas nesta noite nós vamos saber que há um colapso que está deixando de ser transmitido para o mundo. E esse colapso, nesta noite, você vai saber daqui a pouco que colapso é esse. Fala-se em colapso da saúde, colapso na economia, mas está esquecendo de um colapso que está acontecendo no mundo, que ninguém está atento a esse colapso. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu quero convidar a você que está na sua casa, os irmãos que se encontram aqui, a abrir a sua Bíblia, o livro de 2 Timóteo, glória a Jesus. Perdão, 2 Timóteo capítulo 3. É pouco tempo, mas dá para dizer que o nosso Jesus, ele ainda vive. Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é eternamente. O inimigo, ele pensa que está vencendo a igreja, mas ele nem venceu, nem está vencendo e nem vai vencer, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Deus, ele está aqui nesta tarde para te dar vitória. O mesmo Jesus que fez milagre no Antigo Testamento, que fez milagre agora no período do seu ministério, é o mesmo Jesus que logo após a sua morte continua fazendo milagre. Ele ainda ressuscita mortos, ele ainda cura e ele ainda liberta e salva. A palavra de Deus no livro de 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler o 1 de Timóteo
capítulo 2, versículo 3 primeiro, e a gente vai para o livro de Mateus, capítulo 24 também, para a gente também ler um versículo lá, para a gente contrastar, para a gente saber um pouco o porquê que tudo isso está acontecendo. Por que está tendo tanta mortandade no mundo como isso nunca teve antes? E por que a igreja nesses últimos dias está sendo tão perseguida, que estão até querendo proibir a igreja até de fazer suas lives? Mas o nosso Deus é um Deus da multiplicação. Porque quando no início da igreja, a igreja estava sendo perseguida, aí é que a igreja crescia. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É muito forte, é muito profunda essa passagem. Eu vou repetir para que você entenda. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo estava escrevendo a Timóteo e estava dizendo: Timóteo, avisa aí para a igreja que nesses últimos dias vai sobrevir tempos trabalhosos, a qual nunca sobrevieram antes. É para a igreja, Timóteo. Vamos aqui rapidinho para Mateus. Mateus capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim, versículo 4 adiante: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E mais na frente diz: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nesta tarde, nós vamos aprender um pouco de que tudo isso que está acontecendo está dentro da vontade permissiva de Deus. E nós sabemos que o pecado da humanidade, que tem se agravado, tem contribuído para que esse castigo conseguisse chegar até nós. Lá no livro de Isaías, profeta messiânico, capítulo 24, ali por versículos 20 até o 22, a palavra de Deus vai dizer que a terra cambaleia como bêbado. Ou seja, a terra está sentindo o efeito do pecado da humanidade. E a humanidade continua se afundando no pecado a cada dia que passa. E esse castigo está trazendo à tona tudo isso. E muita gente está que nem o livro de Isaías também dizia, que nem os ídolos que eles seguem. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não enxerga. Tem boca, mas não fala. Tem perna, mas não anda. E tem braços, mas não pode apalpar. Porque as pessoas estão cegas. As pessoas estão surdas. As pessoas estão paralíticas espiritualmente. Porque parece que não querem mais ouvir a palavra de Deus. Mas a
palavra de Deus está sendo pregada, irmãos. E nós vemos que nos últimos dias só se tem visto o agravamento das coisas. No ano passado nós vemos essa pandemia ceifar muitas vidas, e esse ano ela está ceifando mais vidas do que o ano passado. E a palavra de Deus nos garante pelos sinais que quanto mais nós nos aproximamos do final dos tempos, mais os tempos vão ficar trabalhosos. E o que fazer, irmão? A única coisa nessa terra que tem que se fazer para escapar é se apegar com Jesus. Só Jesus, Ele tem a solução para nosso problema. Ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas parecem que não compreendem que a única verdade está em Jesus. E o livro de Mateus vai dizer que está vindo muitos falsos profetas, falsos mestres, estão enganando muito. E se possível for até os escolhidos estão sendo enganados. E nos últimos dias, livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, nós estamos vendo que está tendo um agravamento das coisas. E as coisas vão se tornar piores. À medida que o fim vai se aproximando, as coisas vão se tornando piores. Não tem jeito. Não tem como mudar, igreja. Não tem como. A única maneira de se escapar disso é buscar a santidade. E a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 3, que nós temos que buscar a santidade. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E parece que está havendo uma dispersão do povo de Deus. Nota-se que parece que as pessoas, ao invés de buscar mais a face de Deus, parece que estão se distanciando de Deus. E isso é muito perigoso para a vida do cristão. É a época em que o cristão tem que mais buscar a presença de Deus. E nós muitas das vezes estamos transgredindo, deixando de buscar e de obedecer os mandamentos de Deus. Parece que ao invés de quando se cristão se aproximar mais de Deus, se é da humanidade se aproximar mais de Deus, parece que está tendo até um aumento do pecado na terra. E a Bíblia Sagrada diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos nossos dias. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que um dia veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. E nós vemos aqui nesse meio dessa pandemia que parece que muito cristão está aquém da situação. A situação é grave, cada dia. E é hora de buscar a presença de Deus em oração. É hora de se ajoelhar diante da presença de Deus e buscar a presença de Deus em oração. E olha, irmão, de lá onde eu estou trabalhando, toda manhã é dada uma oportunidade para um dos cristãos trazer uma palavra e fazer uma oração, um clamor. E ali é reunido mais de 100 pessoas, 98 a 100 pessoas. E eles ouvem, e quando a gente ora e diz amém, todo mundo diz amém, finalizando. Pessoas que nem crentes são, poucos são os crentes que tem. Isso quer dizer que muita gente também, no meio desse problema, está buscando a presença de Deus. Muita gente parece que está começando a se lembrar que existe um Deus todo-poderoso no meio da enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o
colapso que eu queria falar para você, que eu estava falando no início. Há notícias de colapso na saúde, não é verdade? A saúde entrou no colapso, hospitais não tem mais leito, estão morrendo nos corredores, estão morrendo dentro dos lares antes de chegar, a ambulância não dá mais conta. Tudo bem, colapso na economia, não se pode fazer isso nem fazer aquilo, mas existe um colapso muito sério, muito grave, que estão esquecendo de anunciar. Sabe que colapso é esse? O colapso do padrão moral no mundo. Que padrão moral é esse, presbítero? Vamos voltar aqui para 2 Timóteo e eu vou lhe mostrar que padrão é esse, moral, espiritual, que está faltando na vida de muita gente. Porque haverá homens amantes de si mesmos, pessoas que sem sequer têm sensibilidade com o seu próximo, só quer saber de si mesmo. Se tem um alimento, esse alimento é só para ele. Se tem roupa boa, só é para mim. Se tem uma casa boa, é só para mim. E não se lembra que existe tanta gente necessitada, né? Amantes de si mesmo, pessoas que vivem metido em situações aí que não agrada a Deus, retendo somente para si e deixando as pessoas morrerem. E diz a palavra de Deus: homens avarentos, pessoas amantes do dinheiro. E o que se vê? A corrupção é tão grande no mundo que falta para os outros. As pessoas amando os seus dinheiros, correndo pelo dinheiro, correndo, fazendo tudo que pode e que não pode pelo dinheiro. Diz a palavra de Deus: presunçosos, soberbos, blasfemos. Fala em blasfêmia. O que foi que ocorreu no ano passado, né? Como foi essa festa diabólica ano passado? O que foi que fizeram com a imagem do nosso Jesus? No ano passado, não foi, Zabim? Foi ano retrasado? Foi ano passado mesmo. 2019, foi ano retrasado. 2020. E o que foi que aconteceu logo em seguida? As pessoas brincam com Deus como se Deus fosse qualquer um. As pessoas acham que Deus não existe. Deus existe. Deus é justo. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia Sagrada diz que assim como a chuva desce para o injusto, ela também desce para o justo. Assim como o sol nasce para o injusto, também vai nascer para o injusto. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus: são homens desobedientes a pais e mães. O que é que a gente vê hoje? Como é que está a juventude hoje? Como é que estão os homens de hoje que não obedecem mais? Nem pai, nem mãe, conselho de pai, nem de mãe, nem de ninguém. Quer viver a vida do jeito que ela é. E o que é que está acontecendo? Andando em rumo à perdição, à destruição da vida. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse é o padrão moral que infelizmente a sociedade do mundo todo está praticando. E Deus nos chama à santidade. Ele nos diz que nós temos que ser leal a Deus. Nós temos que guardar a fé que nós temos no nosso Deus,
Nós não podemos perder a esperança no nosso Jesus. Foi cantado o hino nesta noite, 4:69. A trombeta vai soar, e só quem estiver atento, vigilante, é que vai subir. A Bíblia Sagrada também diz no livro de Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, que nesses últimos dias também alguns apostatarão da fé. Muita gente está abandonando a fé conscientemente, sabendo que é o único meio que nós temos de se achegar a Deus, e está abandonando conscientemente. Muitos estão se desviando da fé e estão se apostatando porque não querem mais saber de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os dias vão se aproximando para o tempo do fim, outra coisa que vai se agravando no meio dos crentes, no meio da igreja, é a multiplicação dos falsos crentes. Como tem surgido falsos crentes no meio da igreja, enganando a tantos crentes, falta de sabedoria, se deixa levar por todo o vento de doutrina que vai aparecendo por aí. É hora de nós despertarmos do sono, como diz a Bíblia, porque o nosso Jesus está mais próximo de nós do que quando nós aceitamos a Ele, diz a Bíblia Sagrada, irmãos. E também, o que é que está acontecendo? Falsas igrejas dentro do reino de Deus, conforme nós vemos no livro de Mateus. Muitos estão enganando a igreja de Deus. Muitos falsos cristãos e muitos que denominam-se ser cristãos estão se infiltrando, estão enganando. E muitos estão se deixando levar e estão desviando a sua verdadeira fé em Deus, em movimentos que não levam a nada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que está assistindo essa live nessa tarde, que esse será um tempo extremamente difícil e penoso para os verdadeiros servos de Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele vai enfrentar esses tempos com dificuldade, mas Deus tem suprido a cada um de nós. As dificuldades vêm, mas não pode deixar abalar a nossa fé. O nosso Deus é um Deus de providência. É um Deus que providencia desde o alimento espiritual até o alimento material. Eu não sei como está na sua casa, no seu lar, mas o nosso Deus é um Deus que multiplica, é um Deus que abre porta aonde não tem porta aberta, como disse o nosso pastor nesta noite, nesta tarde. E eu quero dizer para você, lá no livro de Judas, capítulo 3, livro de Judas, um livro que só tem somente um capítulo, né? Livro de Judas, versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhe pela sua fé, não desfaleça. Embora o inimigo ele venha lhe tentar, ele peça permissão a Deus para te provar, não saia da presença do Deus Todo-Poderoso. Ainda Judas 17, 18, para finalizar, diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Então,
A Bíblia nos diz que nós vamos enfrentar muitas dificuldades, os cristãos. Mas eu quero dizer nesta tarde que Deus vai na frente. Deus está no controle. O inimigo pode ter armado uma cilada para tentar destruir ou diminuir os crentes na terra. Mas eu quero nesta tarde dizer para o inimigo de nossas vidas que ele está ouvindo, ele não vai conseguir, porque a igreja vai multiplicar até a vinda de Jesus. E nesses minutos finais eu quero levantar um clamor. Eu quero fazer uma oração por você que está aí no seu lar. Se está enfermo, eu creio que Deus vai curar. Se você está necessitando de oração por um parente, Deus também vai curar o seu parente. Se você está desempregado, Deus, Ele abre porta onde não tem, porque Ele abriu para mim. Período de pandemia, período difícil para todo mundo, Deus abriu as portas e graças a Deus, glória ao Senhor, eu estou trabalhando. Carteira assinada, graças a Deus. Tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus querido, eu quero te apresentar cada um, meu Deus, que está assistindo esta live. Meu Deus, que colocou o seu nome ou pediu oração. Aqueles que estão enfermos, meu Deus, nesta tarde, meu Deus, vai de encontro a esta vida agora, e vai repreendendo e vai queimando agora todo mal, Senhor. Vai repreendendo toda enfermidade. Meu Deus, vai expulsando esta enfermidade, este mal chamado coronavírus. Vai sendo repreendido nesta tarde em nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar a irmã Selma, tua serva. Pai, em nome de Jesus, visita ela agora. Vai repreendendo agora toda enfermidade. Vai colocando por terra todo mal. Vai dando vitória. Vai dando saúde para a glória do teu nome. Quero te apresentar o Rodrigo. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar ele agora. Visita ele agora. E vai repreendendo a este mal agora em nome de Jesus. Todo mal, toda praga, toda enfermidade do inferno, sai agora em nome de Jesus. Pai, aquele que tem pedido, orado pelo emprego, Pai, abre as portas de emprego nesta tarde, em nome de Jesus. Alarga as portas, Pai, dá vitória, multiplica os mantimentos, dá vitória à tua igreja, toma a frente, dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Amém.